a história do Natal. Na próxima quarta-feira, o Ocidente vai lembrar do dia de Natal. Normalmente é um feriado em grande parte dos países do Ocidente. E sim, nós sabemos que o 25 de dezembro não foi o dia que Jesus nasceu. A Bíblia, que é o único texto que fala de Jesus, salvo raríssimas menções de alguns escritores da época, praticamente só cita o nome de Jesus. A Bíblia não fala quando Jesus nasceu. E foi bem provável que tenha sido, é bem provável que tenha sido no meio do ano, nós não sabemos que era o mês. É verdade também que essa celebração, na origem, ela é pagã, a celebração no dia 25 de dezembro. É verdade também que hoje, na nossa cultura, basicamente fala-se apenas de dar presentes, de receber presentes no dia do Natal. E há aí uma figura ilustre, e que meu filho até foi tirar foto com ele no shopping. O Papai Noel. Então, uma boa parte, eu diria, a esmagadora maioria das pessoas, elas não entendem o que essa data significa. Mas nós não somos a maioria das pessoas. Nós que cremos em Cristo, podemos sim lembrar de um dia, e um dia que dá título a essa imagem, quando, como o Gabriel trouxe aqui, como nós cantamos, o Gabriel trouxe na abertura, como nós cantamos, um dia que Deus se fez homem. E é claro que nós devemos lembrar e celebrar. Mas antes de nós tratarmos propriamente, e aí vocês estão vendo que essa manjedoura ela é um pouco diferente, né? Antes de tratarmos do dia do nascimento, nós precisamos entender qual é a importância de se lembrar ou celebrar o dia do nascimento de Jesus. Por que nós lembramos disso? O que eu e vocês, que estamos aqui 2000 anos depois, temos a ver com isso? E para responder, nós precisamos entender e buscar onde? Na história. Na história, qual história? A história desse mundo aqui. E a história da humanidade, de todos os seres humanos que já viveram nesse pequeno planeta. Nós precisamos entender quem é o Deus que criou todas essas coisas. Como é possível conhecer, se é que é possível conhecê-lo? De onde nós viemos? Para onde que nós vamos? O fato é que homens não podem explicar, o homem não tem resposta para estas questões. Nenhum homem pode explicar, nem pensadores, nem intelectuais, nem historiadores, filósofos, psicólogos ou qualquer cientista de qualquer área pode explicar e dar as respostas para essas questões tão importantes. Só Deus pode. E é fundamental que nós já estabeleçamos que
o único e verdadeiro Deus pode. Existem vários ou milhões de deuses com D minúsculo, mas há somente um Deus, um verdadeiro Deus. Todos os demais são falsos. E o verdadeiro Deus é o descrito na Bíblia, a palavra desse Deus. É importante que nós entendamos, porque nós estamos vivendo em um período, em um momento da história, onde predomina o relativismo. Ninguém vive dessa forma, mas no discurso se defende. O que é certo para você não é certo para mim. O seu Deus é diferente do meu Deus. Só que na prática ninguém acredita e vive relativismo. Nós não acreditamos, nós não vivenciamos nisso, aquilo que para nós é fato. Eu não abro mão daquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho de concreto. Mas não é tudo relativo? Não. A própria expressão é um absoluto. Portanto, a ideia de que tudo é relativo, você acredita nesse Deus e no final vai dar tudo certo, isso é uma grande mentira. Há um único Deus, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus. E então nós precisamos ver um pouco da história, mas da história mais ampla, e que só pode ser encontrada, eu quero deixar claro isso, nas Escrituras. Não eu quero deixar, Deus deixa claro em sua palavra. De vez em quando eu gosto de ouvir alguns pensadores que são filósofos e são ateus. Agora há um jovem, ele é inglês, que se chama Alex O'Connor, e ele está bombando na internet. Ele é um filósofo e que diz que estudou teologia e que buscou de todas as formas conhecer Deus, saber quem é Deus, e ele chegou à brilhante conclusão de que Deus não existe. Mas o fato é que ele mesmo sabe que Deus existe, porque o Deus que ele nega existir colocou algo nele e que mostra isso. Ele mente contra ele, e por isso que ele contra algo que está no interior dele, que ele não pode negar. Assim é todo ateu. E é muito comum, então, que alguns desses pensadores, filósofos, cientistas, intelectuais, no alto da sua sabedoria, eles vêm com as suas perguntas e todas as vezes que eles não encontram uma resposta, eles dizem: está vendo? Deus não existe. Isso é um mito. Isso é invenção de pessoas religiosas ignorantes. Elas precisam de um significado, então elas inventam com o seu cérebro um Deus. E eu gosto de ver esses homens, né? E é muita estupidez, é muita petulância, nada na sua finitude de conhecimento, inclusive da sua área de estudo, querer questionar Deus quando ele não consegue encontrar respostas a respeito de Deus. Nenhum grande pensador intelectual ateu, independentemente da sua área de conhecimento, de estudo, que passe a vida toda estudando, conhece tudo o que ele estuda. Nenhum. Pode ser em qualquer área do conhecimento humano. Ele não tem as respostas para tudo aquilo que ele se propôs a estudar, seja um físico, seja um químico, seja um médico. Ele não tem resposta. Ele não sabe tudo a respeito daquilo que ele, às vezes, passa a vida toda estudando. Mas quando ele não encontra respostas em Deus, ele diz: Deus não existe. É um absurdo. Mas por que eu estou dizendo isso e o que isso tem a ver com a história do Natal? Porque alguns pontos que nós vamos ver da história, além da história do Natal,
nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas porque Deus diz em sua palavra, nós cremos. E o primeiro ponto, então, para nós tentarmos compreender e por que lembrar do Natal, já é dos ensinos das doutrinas a respeito de Deus que nós cremos, mas ninguém aqui entende, que é a eternidade de Deus. A Bíblia é claríssima em ensinar que Deus sempre existiu, que Deus é. Nenhum ser criado compreende isso, porque um ser criado pressupõe que, se ele foi criado, em algum momento ele passou a existir. Antes de ser criado, obviamente, ele não existia. E todos nós vivemos dentro de uma dimensão chamada tempo. Tudo que nós fazemos está dentro dessa dimensão temporal. Mas Deus está fora dela. Como assim? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei, eu não entendo. E ninguém consegue, nós tentamos. Às vezes uma expressão que é usada, e ela não tem lógica, mas a gente tenta, a eternidade passada. O que é a eternidade passada que alguns teólogos usam? É antes de Deus criar tudo, que só havia Deus, essa é a eternidade passada. Mas se é a eternidade, não tem passado, presente e futuro. Mas são linguagens para nós finitos tentarmos entender a magnitude dessas verdades dos atributos de Deus. E aqui um dos amigões de Jó, Eliú, e aqui nós vamos então para o primeiro texto em Jó, capítulo 36, versículo 26, mostra então, há vários textos que nos ensinam isso, mostram que o Deus, o único e verdadeiro Deus, é um Deus que é um Deus que sempre existiu. E aí ele usa uma linguagem humana para tentar explicar isso. Lembra? Nós cremos, mas nós não entendemos. E nem muito menos as implicações para isso. Mas ele diz, Jó 36, 26, diz assim: Deus é tão grande que não podemos compreender. Não há como calcular os anos de sua existência. Aqui na versão NVT. Deus é tão grande, e obviamente ele não está falando em termos físicos, porque Deus é espírito. A grandeza de Deus é tão, não cabe na nossa mente, que nós não conseguimos entender, e nós nem conseguimos entender os anos da sua existência, porque ele está fora do tempo, ele não tem começo, ele não tem fim. Quando Deus mandou Moisés, isso é fascinante, Deus se apresenta na sarça para Moisés. E Moisés, ele, assim como nós, ele fica com medo, ele treme diante daquilo, Deus está falando com ele, se apresenta, e aí então Deus manda Moisés ir libertar o povo dele que tem, no Egito, que tem vários deuses. E aí então Moisés, ele vai falar assim, Senhor, eu vou em nome de que Deus? Eu vou lá daquele panteão de deuses do Egito, eles acreditam em vários deuses, que são falsos, obviamente, mas eu vou em nome de quem? E Deus, de maneira maravilhosa, define quem ele é. Êxodo, capítulo 3, verso 14. É sensacional essa definição. Agora, você entende? Não entendo. Com a minha mente finita, maculada pelo pecado, eu sei que é grande demais para eu entender. Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Quem? Eu vou falar em nome de quem, Senhor? Vai lá dizer que o eu sou mandou.
salmista, Salmo 90, verso 2, também reconhece. Esses são textos que nós vemos, e já deu para perceber, nós estamos fazendo um estudo tópico hoje, que em uma das disciplinas de teologia, teologia sistemática, nós pegamos vários textos da Bíblia que nos ajudam a compreender verdades a respeito de Deus, de quem nós somos, da palavra e de tantos outros assuntos ou doutrinas importantes. E esse é um dos textos maravilhosos também que fala da eternidade de Deus. É um homem, sim, inspirado pelo Espírito, mas que nunca deixa de ser quem ele é nessa inspiração. Ele não é um autômato. Ele fala mediante a inspiração do Espírito, mas também dentro da capacidade cognitiva. E olha o que ele diz, o salmista no Salmo 90, verso 2, diz: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Como de eternidade a eternidade? A eternidade é uma só. A eternidade é a não existência do tempo. É algo que é. Por isso que ele diz, eu sou. Eu sou há 1 zilhão de anos atrás, eu sou daqui, se é que existe esse número, eu sou. De eternidade a eternidade, Deus é. E Ele é antes de formar tudo. Antes de os montes nascerem, pela palavra criadora, antes de formar a terra, o mundo e o universo e tudo que neles há, Deus é. Segundo ponto importante é que o Deus eterno criou tudo que existe. Lembra, eu coloquei na introdução que são verdades que nós cremos, mas que não entendemos plenamente. O que nós devemos fazer, diferentemente dos arrogantes, dos estúpidos que se arrogam em sua sabedoria sendo nada, sendo pó, nós devemos nos submeter. E é uma reação que deveria ser natural diante da nossa imensa insignificância. Deveria ser, não, bom, Deus criou tudo isso, então acho que eu não vou questionar esse Deus, não. Eu não vou ser tão estúpido assim, de coisas que eu não entendo, dizer porque eu não entendo, eu não concordo. Eu não aceito, eu não acredito. Deus é o Criador de tudo o que existe. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. E o escritor aos Hebreus, ele começa falando o que nos fundamenta. Pela fé. Eu creio porque Deus diz em sua palavra. Por quê? Porque eu não vi, nem ninguém viu. Os evolucionistas viram alguma coisa? Também não viram. Eles acreditam, mas eles não viram. Então é pela fé também que o evolucionista tem nada a ver com ciência. Pela fé, eles acreditam que tudo que existe surgiu do nada, é verdade, sem que alguém quisesse, sem nenhum propósito, e tudo evoluiu para ser o que hoje essa harmonia, apesar do pecado, existe. Quer dizer, qual crença é mais lógica? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E disse Deus, haja. E ele vai falando e as coisas vão surgindo do nada. O que é nada? Não sei. O que é nada? Tudo que nós vivenciamos e vemos, ou mesmo que nós não vemos, há substância para isso. Mas o que é o nada? Quando só existia Deus. Mas Deus, do nada, criou pela sua palavra, por ele dizer, poder da palavra, de maneira que o visível, o que visível? As milhões de galáxias que podem ser vistas. Tudo que nós vemos, que é visível, veio a existir das coisas que não são visíveis, do nada.
Que jeito que Deus fez isso? Deus disse e tudo se fez. E é importantíssimo, porque alguns segmentos, aliás, essa semana eu vi de um pastor dizendo que na criação Deus não era suficiente para Adão, ele não podia suprir as necessidades de Adão, ele criou Eva. Meu pai, Deus não criou qualquer coisa, ele criou o quê? Tudo que existe. Mas ele não criou nada porque ele precisasse. Se Deus precisasse de qualquer coisa, ele não seria Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A expressão Todo-Poderoso é que ele tem todo o poder, ou onipotente. Ele tem todo o poder. Você entende isso? Claro que não. Mas nós cremos, porque a Bíblia diz. Ele tem todo o poder para fazer o que quiser. Ele pode, inclusive, como Romanos diz, criar vasos para honra e para desonra. Ele pode fazer? Sim, ele diz isso. Você entende? Não. Mas eu não questiono. Mas esse não é o tópico. O ponto é que Deus é todo-poderoso e tem o poder de fazer o que Ele quiser. Ele não tem necessidade alguma. Deus criou o homem porque ele estava sozinho. Ele tinha uma necessidade de relacionamento. Eu já ouvi isso também. Não, Deus criou porque Ele quis para a glória dEle. Lembra, Ele criou tudo para a glória dEle. Jó, capítulo 41, verso 11. E aqui então é Deus conversando com um homem que quis questionar Deus. Nós lembramos de Jó, de tudo que ele passou, um homem de Deus. Ele está num sofrimento inimaginável para nós. E aí então ele começa a questionar, e aí ele vai aumentando, ele vai falando, eu quero ter uma audiência com Deus. Olha, Deus procura pretexto contra mim, eu sou puro, o que eu fiz de errado e tal. E aí então Deus dá o privilégio, ele não dá para todo mundo, ele dá para quem ele quer, ele deu para Jó. Ele dá a chance. Você quer conversar comigo, Jó? Então vamos lá. E Deus faz dezenas de perguntas para Jó. É um texto fabuloso. E que Jó responde quantas? Nenhuma. Ele não tem resposta para nenhuma. E uma delas é essa aí, Jó 41, 11, que diz assim, Deus está perguntando para Jó, quem me deu primeiro para que eu lhe pague? Pois tudo que há debaixo dos céus é meu. Deus tem o poder de... Se eu e você disser que tudo que é meu, tudo que eu quero para mim, isso é um egoísmo, isso é pecado. Mas Deus sendo quem Ele é, tudo é dele e isso não é nada de errado. Ele tem o direito de fazer com o que Ele criou, o que Ele entende. Ele tem todo o poder. Tudo é dele. Irmãos, lembra, quando nós falamos tudo é dele, nós estamos falando de tudo literalmente. Até de muitas coisas que nós passamos e que nós não compreendemos como podem vir de um Deus que é bom. Paulo, conversando com filósofos, seria tão bom se Paulo pudesse sentar com alguns desses hoje, filósofos e religiosos em Atenas, o centro do saber. Atos capítulo 17, versos 24 a 25, ele vai falar como Deus tem necessidade das coisas. Atos capítulo 17, versos 24 a 25, nós estamos vendo que Deus criou tudo que existe, e eu estou mostrando na palavra que Deus não criou porque Ele precisasse. Ele não precisa de nada. Diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, lembra, ele está no Areópago falando para várias pessoas ali, vários deuses, falsos deuses, ele vê um Deus desconhecido, lá vou usar isso aqui para falar do único verdadeiro Deus. Ele diz assim, o Deus que fez o mundo
e tudo o que nele há, ele é o Criador de todas as coisas, sendo o Senhor do céu e da terra, ou seja, ele governa tudo. Ele governa tudo. Essa semana eu estava conversando com o irmão, nós estávamos lembrando, mas será que Deus tem a ver com essas questões banais? E nós estávamos vendo por princípio da Escritura, a gente vê isso de maneira clara. E depois eu lembrei de dois textos que falam de Deus que não tem um pardal que não cai, e nem um fio de cabelo da nossa cabeça está deixando de ser contado. É óbvio que Deus não está falando de pardal nem de fio de cabelo. Ele está falando que, o texto está dizendo, Jesus está dizendo que ele governa o universo. Tudo o que acontece está debaixo da vontade soberana e governamental do Senhor do universo. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. O que ele está dizendo? Ele não necessita de nada, pois é Ele mesmo, Deus, quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não precisa de nada, porque tudo é dele e Ele dá tudo. Nós cremos nisso? Sim, é o que a Bíblia diz. Nós entendemos? Não. Nós não somos chamados para entender, nós somos chamados para crer. Ainda que nós saibamos que nem para crer nós temos capacidade. Ele dá tudo, inclusive o Espírito Santo, que nos revela quem somos, nos conduz à fé em Cristo, ao arrependimento, para que então possamos crer em verdades profundas demais como essa. Então, se ele não precisava de nada, por que ele criou? Eu gosto de lembrar dessa história, já falei algumas vezes, vou de novo, né? Que o cara não estava interessado, eu fui ver depois, foi Calvino que disse isso, padrão Calvino. Ele não está interessado na verdade. Mas aí, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Ele falou assim, estava preparando o inferno para pessoas que fazem perguntas como essas. O que isso tem a ver? É a mesma coisa daquele que você vai falar do Evangelho, mas e quem nunca ouviu? O que você tem a ver com quem nunca ouviu? Você está ouvindo. Entende? As pessoas que colocam essas questões, elas não estão interessadas na verdade. Elas não querem a verdade. Por que ele criou, então, se ele não precisava? O terceiro ponto é, Deus criou o universo porque Ele quis. Satisfaz essa resposta? Não? Pois é, mas essa é a razão que a Bíblia... Ele fez para a glória dele. Mas como tudo que nós vemos hoje, e muita coisa que a gente vê hoje, eu e você concordamos plenamente, não são coisas boas, há sofrimento de toda sorte. E Deus, sendo Deus, sabia que essas coisas iam acontecer. Por que Ele criou? Porque Ele quis, e para a sua glória. Apocalipse capítulo 4, verso 11, é o último texto da Bíblia. João, que está vendo coisas que nós sequer imaginamos, né? Ele está vendo toda a história e vendo o fim da história. Ele vai louvar a Deus. E aí então, mediante a ação do Espírito, ele diz verdades como essas aqui. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Deus criou para isso. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Lembra? Nós já vimos alguns textos que falam, Deus criou todas as coisas. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, por que Deus criou? Por causa da vontade dele. Porque ele quis. Ele criou tudo o que existe. E aqui é importante apresentarmos também outro atributo de Deus que nós não entendemos.
a sua onisciência. O que é onisciência? A palavra onisciência, de origem latina, significa o conhecimento de todas as coisas. É o atributo exclusivo de Deus que mostra que Ele tem o conhecimento absoluto e perfeito de tudo, de todos e de todas as circunstâncias. Isso inclui o passado, o presente e o futuro, e nada pode pegá-lo de surpresa. Você entende isso? Isso é uma definição. Você acredita? Agora você consegue compreender? É claro que não. Mas todos esses atributos mostram a grandiosidade do nosso Deus. Ele não cabe, obviamente, na nossa mente. É por isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 11, na sua doxologia, louvando essa maravilha, sem entender. Ele deixa claro que ele não entende, porque ele pergunta: quem conheceu a mente de Deus? E a resposta é: ninguém. Mas ele, sendo um intelectual da sua época, um estudioso da sua época, ele não se colocou como alguém que tem que ter todas as respostas, ele se humilhou diante de Deus. E por isso foi usado por Deus. Esse atributo, assim como alguns que nós já vimos, deve ser recebido pela fé. Porque há questões que, deste lado da eternidade, não têm respostas. Há muitas que não têm respostas. Agora, isso não significa que nós não possamos conhecer a Deus, porque o que Deus estabeleceu é o que nós precisamos saber. E aí está muito claro, em toda a Escritura. Eu não tenho muitas respostas, mas o que eu preciso saber pelo ser que me criou, Ele deixou a olhos vistos para todo mundo na sua palavra. E nós devemos em humildade. Lembra, humildade é a nossa posição natural. Eu vou me humilhar. Não, o nosso lugar é de humilhação. Esse é o melhor lugar para nós. Mas por causa do pecado, a gente está sempre saindo dele. Deus criou porque Ele quis. O quarto ponto: Deus criou todas as coisas, obviamente. Ele criou o homem. E eu não vou fazer nenhuma desculpa em relação a criar o homem. Não, é o homem e a mulher, a humanidade, porque isso faz parte da proposta feminista antipatriarcal. Quando a Bíblia fala o homem, ela está falando o homem como cabeça da humanidade. Homens e mulheres. E a essa altura você já deve ter entendido que a evolução naturalista, ateísta, humanista, impessoal e sem propósito, ensinada nas escolas e universidades, é uma grande mentira. Uma das grandes mentiras. Eu estava falando para os jovens aqui recentemente e disse que os demônios se reuniram para conversar com Satanás, e aí eles chegaram para Satanás e falaram assim: chefe, vamos desenvolver uma ideia de que tudo que existe surgiu por acaso, sem nenhum propósito e sem que alguém quisesse. Isso vai tirar a glória de Deus. E aí Satanás falou assim: não, os homens não vão ser tão estúpidos em acreditar numa bobagem como essa. Pois é, essa é uma das maiores mentiras já contadas. Deus então criou um ser especial. O homem, não, porque Ele colocou a sua imagem nesse.
O ser especial não é intrínseco, mas é porque Deus escolheu, decidiu colocar no homem sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 26. O verso 1, que dá o início de todas as coisas, inclusive do tempo. No princípio é o início do tempo. No princípio, criou Deus. E aí nós saltamos para o verso 26. O homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Portanto, o homem nunca foi uma ameba e nem nunca evoluiu. Foi criado originalmente com vontade, emoções e intelecto. Desde o início foi assim. E de acordo com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, isso é algo que nós não conseguimos entender, é que esse homem e a sua mulher, Adão e Eva, tinham um relacionamento pessoal com o seu Criador. Nós vimos isso porque Deus conversa com eles, Ele estabelece regras, Ele dá ordens. E nós vemos também porque nós entendemos, depois da queda, que há um momento em que, na viração do dia, era o que subentende-se, é que nos parece que todo final do dia Deus, e Adão diz que eu ouvi os passos do Senhor. Então Deus, de alguma forma, nós não entendemos e a Bíblia não se propõe a explicar, Deus estava com eles para se relacionar. Deus tinha um relacionamento com o homem e com a mulher, num ambiente em que tudo era muito bom. Outra coisa que nós não fazemos a menor ideia, não havia pecado, não havia o mal. Tudo era muito bom, porque foi criado por Deus, e Deus é bom. Lembra Jesus? Aliás, Ele é o único bom. Não há nenhum bom a não ser Deus. Obviamente, Ele não está se excetuando, porque Ele é Deus. Mas não há nenhum bom. Depois da queda, sendo Deus e aqui, mais uma vez, há verdades que nós não compreendemos, sendo Deus bom, tendo criado tudo muito bom, a Bíblia mostra isso de maneira bastante clara. Salmo 34, verso 8. Salmo 34, verso 8. Há outros textos falando que Deus é bom. Ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é bom. Por isso que Ele criou tudo muito bom. Ele criou todas as coisas e Ele viu que tudo que havia feito, Gênesis 1:31, era muito bom. Mas, ao mesmo tempo, as Escrituras são taxativas em afirmar que Deus não pode, Ele tem todo o poder, então significa que Ele pode fazer todas as coisas. Não, há coisas que Ele não pode fazer. Por exemplo, Ele não pode deixar de ser quem Ele é. Ele não pode deixar de ser bom. Ele não pode deixar de ser santo e justo. Não pode, a sua essência divina. Portanto, Ele não pode pecar, que é a desobediência a Deus. E Ele não pode praticar o mal moral, que é o pecado. Deus não pode fazer isso. Salmo 92, verso 15. Mas Deus não traz catástrofes? Sim. Mas catástrofes não são mal moral. Deus, em sua soberania,
traz catástrofes, onde há sofrimento. Mas há sofrimento por quê? Porque nós vivemos uma realidade onde o pecado prevalece. Então Deus usa, inclusive, catástrofes para punir, para corrigir. Nós não sabemos. Então, se acontecer alguma catástrofe, comigo é a punição de Deus? Não, nós vemos isso na Escritura. E nós não sabemos. Os únicos casos que nós podemos afirmar taxativamente são os que estão na Bíblia. Mas se estão na Bíblia, acontece, então Deus pode usar, e Ele usa. Mas isso não é o mal moral. Quando a Bíblia diz que Deus, que é Ele quem produz o bem e o mal, Ele não está falando de mal moral. Ele está falando de que às vezes Deus vai trazer coisas que vão trazer sofrimento. Mas o Salmo 92, verso 15 diz assim: para anunciar que o Senhor é reto, o reto é justo, Ele não faz nada de errado, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Em Deus não há nada de errado. Deus não pode praticar nada mal, moralmente falando. Tiago, capítulo 1, verso 13, e aqui eu estou usando na NVT, porque fala que Deus não pode ser tentado, né? Parece que Deus está sendo tentado em alguma coisa. Na realidade, o que o texto está querendo dizer é que ele não pode ser influenciado para praticar o mal moral. Isso não atinge a Deus. E essa é uma das perguntas, por exemplo, da questão da humanidade de Jesus. Jesus poderia pecar? Não, ele não poderia pecar, porque ele é Deus. Ainda que ele tenha sido tentado em tudo, sem pecado. Então, nós podemos ir pelo poder dele, que ele pode nos dar vitória sobre os nossos pecados, porque nós somos tentados e infelizmente vencidos muitas vezes. Mas olha o que Tiago diz: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Nunca diga, eu fiz porque, por exemplo, Deus não quis me dar vitória. Deus não me livrou. Você está colocando a culpa do seu pecado em Deus. Por que você pegou? Porque você quis. Eu e vocês pecamos porque nós quisemos. Pode ter influência maligna do mundo, a nossa propensão, mas o autor do pecado sou eu. Deus não pode tentar ninguém, porque Ele não é tentado pelo mal, porque Ele é bom, santo e justo. 1 João 1,5. A palavra, quando fala de trevas, está falando do pecado. E aqui é um dos textos, 1 João 1,5, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Não há possibilidade de pecado, não há um mal moral em Deus. Isso é muito claro. E há, inclusive, e nós temos que fazer essa ressalva, mesmo entre calvinistas e alguns hipercalvinistas, que vão dizer, porque Deus é soberano, Ele criou tudo, Ele criou inclusive o mal para cumprir os seus propósitos eternos. Não, nós não cremos nisso. Por quê? Porque a Bíblia não diz. Porque isso é uma tentativa racional de entender a soberania de Deus. Se Ele governa tudo, nós nos limitamos a o que a palavra de Deus diz somente. Lembra, nós vimos que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipotente, o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Deus é onisciente, Ele sabe tudo antes de acontecer. Ele tem todo o poder para fazer ou impedir algo. E aqui vocês já estão entendendo onde a gente vai chegar. Porque se Ele criou tudo muito bom, e Ele tem todo o poder, Ele sabe o que vai acontecer, como é que o quinto ponto, então, acontece? Deus criou o homem, colocou ele no jardim, numa realidade perfeita. Ele tinha relacionamento com Deus, ele não tinha o mal nele, ele foi criado bom. Mas o homem decidiu praticar o mal moral, desobedecer a Deus. A palavra de Deus diz também que o pecado, o mal moral, é desobediência a Deus. E essa desobediência,
entrou no universo, estou falando do universo antes de entrar na raça humana, nesse universo criado por Deus, e eu tenho absoluta convicção de que tudo que foi criado entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:31, e ali está a criação dos céus e tudo que há nos céus, os seres espirituais, os anjos foram criados, todos muito bons. Mas um desses seres, e que levou alguns consigo, decidiu pecar contra Deus. A Bíblia não diz quando isso acontece, ainda que haja em Isaías e Ezequiel alguns textos que alguns entendem que tenha sido a queda do diabo, mas nós não sabemos, a Bíblia não se propõe a explicar. O fato é que o mal moral entrou no universo por meio da serpente. O diabo ou Satanás, a antiga serpente. Mas nós sabemos que o mal, o pecado, não ficou só no âmbito espiritual dos anjos. Após criar o homem, Deus o colocou juntamente com a sua esposa em uma realidade que a Bíblia chama de Jardim do Éden, que é um lugar de delícias, algo que nós não conseguimos entender. Eu fico pensando, a gente às vezes olha para a criação, mesmo por causa do pecado, muitas vezes maculada, ela é maravilhosa em tantos aspectos, como deveria ter sido, como era aquele local onde não havia o mal. Deus colocou aquele homem, lembra, ele foi criado com vontade, com intelecto, com a capacidade de fazer escolhas. E Deus então coloca naquele jardim, coloca lá muitas árvores, e então ele diz que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele, se ele comesse, ele morreria. E o texto de Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, falam então de como esse mal entra na raça humana. Mas entenda, quer dizer, não entenda, você não entende, nem eu. Como é que o mal entrou na serpente? Essa pergunta não tem resposta. Não tem resposta. Ah, Deus permitiu, tá, mas ela não responde. Como é que a possibilidade do mal existia? Se Deus é bom e não pode nem criar a possibilidade do mal. E durante séculos tem-se tentado responder algo que não tem resposta. Lembra da importância de nós nos humilharmos e nos atentarmos ao que a palavra de Deus diz. Gênesis 3, 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Lembra, Deus deu uma ordem para Adão, é óbvio que ela já sabia. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Satanás sabe onde agir, e ele age onde? Colocando em xeque a dúvida na palavra. Todas as vezes que eu e vocês pecamos, é porque nós questionamos a palavra. A palavra escrita que nós temos hoje não tem diferença nenhuma na palavra audível dada por Deus na criação. É a mesma. Por isso que nós devemos nos humilhar, que é o nosso lugar, lembra? Não estamos fazendo nada de extraordinário, o nosso lugar é dizer: Senhor, a tua palavra diz, e eu me submeto a ela. Mas não foi isso que aconteceu. Satanás colocou em xeque a palavra de Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: se você comer, você morre. E Satanás, com as suas dúvidas, com seus ardis, enganou a mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, é claro, foi criada por Deus. Vocês entendem que não era aquela árvore que tinha, o fruto não tinha veneno. Era apenas a obediência de uma ordem para Deus, que Deus havia dado. Ela deveria obedecer, eles deveriam obedecer. Não era um fruto venenoso, não era a maçã da bela adormecida. Ela tomou e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Naquela hora, o pecado entra na humanidade. Naquela hora, o pecado afeta todos, aquele primeiro casal, os seus filhos, os primeiros filhos, que um inclusive vai matar o outro, e toda a descendência, até chegar em mim e em você. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós, a partir da entrada do pecado, estamos separados de Deus. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum só, não há ninguém que tema a Deus. Ninguém faz isso mais naturalmente. Ninguém busca a Deus, ninguém escolhe a Deus, ninguém decide por Deus, porque por causa do pecado. A humanidade está separada de Deus e por causa do pecado nós vivemos nesse caos e que afeta de todos os níveis cada um de nós aqui. Todos nós somos afetados diariamente por causa do pecado, nos mais diversos níveis, porque o pecado entrou e afetou todos nós. Nesse estado, todos nós estamos perdidos, e as consequências como a dor, doença, violência, corrupção, mentira, promiscuidade, relacionamentos quebrados, falsas religiões, tudo isso veio por causa da queda. E por fim, a morte. Todos nós vamos enfrentar a morte. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos nós. Por quê? Porque todos nós pecamos. Bom, mas o que isso tem a ver com o Natal? Deus, então, anuncia o Natal. Logo após a entrada do pecado, Deus, que é santo, justo e bom, que não pode aceitar o pecado, Ele é um Deus, e outra, eu e vocês também não entendemos nenhum desses atributos. Deus é amor, graça e misericórdia. Nenhum dos atributos de Deus nós entendemos. Ele então anuncia, imediatamente após a entrada do pecado, o Natal. O único meio que poderia nos salvar da nossa separação de Deus, da nossa perdição e condenação, Deus anunciou lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Mas eu leio esse texto e eu não consigo ver. É porque é necessário que o Espírito Santo dê vida para entender. Porque se você ver todo o resto da Bíblia, você vai entender Gênesis 3,15. Se você crê em todas as verdades que falam de Cristo, você vai ver Gênesis 3,15 de maneira absolutamente clara. O pecado entrou, Deus anuncia as consequências para a serpente, Deus anuncia as consequências para o homem, Deus anuncia as consequências do pecado para a mulher, e que afeta toda a humanidade em toda a história até hoje. Mas Ele mesmo, o próprio Deus, já profetiza qual seria a solução para o pecado. Quando Ele diz para a serpente, Deus dizendo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o seu descendente, o descendente da mulher, vai te ferir a cabeça, ó serpente. Tu, serpente, vai ferir o calcanhar dele. Mas qual é a ferida mortal?
E aqui tem uma paráfrase. Satanás, a partir de agora, da entrada do pecado, haverá uma luta contínua entre você e os seus seguidores. E os seguidores redimidos de Cristo, que nascerá da Virgem. Embora infligirá sofrimento e morte ao Salvador, ferindo-o temporariamente, ele, Cristo, esmagará definitivamente a sua cabeça por meio da sua morte e ressurreição, derrotando o pecado e a morte de uma vez por todas, garantindo a vitória final da redenção para todos aqueles que nele creem. Não é fabuloso isso? Logo após a entrada do pecado, Deus já mostra como Ele, Deus, salvaria pecadores. E aqui nós vemos o primeiro anúncio do Evangelho na história, e que se materializa, ou se materializou há 2000 anos, quando Jesus, o descendente da mulher, veio para salvar pecadores. Esse é o Natal. A natividade, o nascimento de Jesus. Não sei quem estava comentando, não sei se foi o Jonas orando, falando assim, como é que Deus se fez um bebê? Um bebê que dependia do pai e da mãe. Mas ele é Deus. Deus se fez um bebê. Você entende isso? Por milênios no Antigo Testamento, milênios, o nascimento, ou o Natal, a morte e ressurreição de Jesus seriam anunciados de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como o escritor aos Hebreus diz, até que há 2000 anos, Cristo veio como nós cantamos, Lucas, capítulo 2, versos 8 a 11. Quem não crê nisso, fala, isso é um mito, isso é coisa de louco. Quem crê se maravilha com isso. Tudo que Cristo veio fazer foi anunciado por milênios. Lucas 2, 8 a 11, nós cantamos parte. Havia naquela mesma região da Judéia, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Quem não ficaria? Um anjo vai descer e vai anunciar que o Salvador da humanidade veio. Imagina. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova, evangelho, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqueles pastores esperavam por isso. O povo de Deus esperou por isso por milênios. Por milênios, o Messias, palavra hebraica, e Cristo, palavra grega, foi profetizado por profetas, por reis, por sacerdotes, foi profetizado nos salmos, na lei, nos profetas, foi profetizado nos inúmeros sacrifícios de animais feitos, apontando para Cristo. Então um anjo anuncia o tão esperado dia. E se você vê no verso 13 aí de Lucas 2, uma multidão de anjos celebra no céu.
Ele se fez homem para salvar pecadores. Celebrar o quê? A natividade, o nascimento, o Natal do Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nunca dá para desvencilhar essas duas verdades a respeito de Jesus. Se Ele é Salvador da sua vida, Ele é Senhor. Se Ele te salvou, te justificou, Ele vai te santificar como Senhor. Salvador do quê? Da nossa natureza de pecado. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Dos nossos pecados, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Da morte, tragada foi a morte na vitória. Da condenação eterna, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eis a verdadeira história do Natal. Jesus, o Cristo, o único Salvador e Senhor, diferentemente de toda a humanidade, nasce sem pecado, obedece a tudo que Deus exige, morre na cruz, ressuscita para salvar pecadores. Todos não, mas todos aqueles que creem no que Ele fez, respondendo o que Ele ordenou. E aqui eu encerro. Marcos capítulo 1, versos 14 a 15. Como eu recebo a nova vida que Cristo veio me dar? Como? Ouvindo que Jesus começou a pregar. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, João Batista, que anunciou arrependimento também, foi Jesus para Galiléia pregando as boas novas, o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se e creiam em mim, no que eu vou fazer daqui a um tempo, morrendo na cruz, fazendo com que você morra no meu corpo na cruz, derramando o meu sangue para te purificar e me dando para você uma nova vida. E qual é a evidência disso? Arrependa-se. Essa é a razão do Natal, irmãos. Jesus nasceu há 2000 anos para realizar o Evangelho em sua morte e ressurreição, para salvar pecadores como eu e como você. A pergunta é: você crê? Você crê? Você creu no que Cristo fez para salvar você? Que o Senhor, em sua graça, amor e misericórdia e no poder do Espírito, revele o Evangelho para você. Te damos graças, Pai, pela sua palavra, em nome de Jesus.